Olá pessoal, como vocês sabem, nós estamos passando por um período bem atípico, onde nossas aulas presenciais tiveram que ser canceladas por um momento. E diante desse contexto, resolvi fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho a aula, né, que nós estávamos já debatendo em sala de aula. Então, ou seja, o último tema onde nós abordamos foi a questão da histologia vegetal, que é o estudo dos tecidos. E tinha comentado com vocês que a planta ela contém então estruturas, né, várias células, e essas células quando se juntam vão formando esses tecidos. E os tecidos que nós temos basicamente seria o meristema, cujo tecido ele tem essa especificidade de realizar o crescimento da planta. Nós temos aí o parênquima, colênquima e esclerênquima, que basicamente são tecidos de preenchimento, sustentação e de material de reserva. Nós temos o floema e o xilema, que vão fazer o processo de condução de seiva, no caso o floema a seiva elaborada, no caso o xilema a seiva bruta, e a epiderme e periderme, que serão tecidos de revestimento, que vão ajudar no processo de proteção. Durante a aula da presencial, nós discutimos já um pouquinho a respeito do meristema, que ele é um tecido vivo que contém várias células meristemáticas e estas células elas têm um alto poder de divisão celular, ou seja, elas realizam um processo de mitose em forma constante. Essas células meristemáticas ou tecido meristemático vão ajudar fazendo o crescimento dessa planta, tanto de forma horizontal quanto de forma vertical. E todos esses tecidos meristemáticos, eles são provenientes de um processo de fecundação que é realizado pela planta e a partir desse zigoto começa todo o processo de embriogênese e aí é formada uma nova planta. Então aqui a gente pode ver que a partir da semente ocorre o desenvolvimento da radícula, da caulícula e a partir disso, a partir desse crescimento, graças ao tecido meristemático, nós teremos uma nova planta. Aqui, nesta imagem, a gente já tem um fluxograma abordando todos os tecidos existentes. Lembrando que plantas de pequeno porte, geralmente nós temos o que? Meristema primário, né? E a partir desses meristemas nós teremos aí tecidos também primários. Só plantas de grande porte que nós teremos esses tecidos secundários, ok? Quando você tem, por exemplo, uma semente, essa semente ela vai apresentar tanto o meristema apical da raiz como também o meristema apical do caule. Então, ou seja, os dois desenvolvimentos são importantes. E esse meristema apical ele vai dar origem ao protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Essa protoderme vai dar origem à epiderme e periderme, o procâmbio ao xilema e floema e o meristema fundamental, parênquima, colênquima e esclerênquima. Além disso, nós temos o meristema primário apical, que fica sempre na região das extremidades, ou seja, na região, né, da raiz e do caule. E também nós temos as gemas laterais do caule, que vão ajudar aí no desenvolvimento da planta no sentido horizontal. O meristema secundário, que é comum então em plantas de porte um pouco maior, como as gimnospermas e angiospermas, eles dão origem a partir do processo de desdiferenciação das células parenquimáticas do córtex e da raiz, e ele vai promover o crescimento em espessura dessa planta. Então, ali nós vamos ter a formação do filogênio, que no caso é o súdoro e filoderma, e do câmbio, que seria o xilema secundário e o floema secundário. Essas
diferenciações de células, elas são de extrema importância porque vão ajudar a formar a própria planta. Em relação ao tecido de revestimento, nós temos a epiderme, que é um tecido vivo, que possui, no caso da raiz, pelos absorventes, onde ajuda o processo de absorção de água e sais minerais. Então, graças a esses pelos, facilita esse processo. E também a gente encontra epiderme em outras partes da planta, como é o caso, por exemplo, da folha, onde nós temos tanto epiderme superior quanto inferior. E nessa epiderme nós temos algumas modificações, algumas estruturas anexas. Entre elas nós temos a cutículos, estômatos, tricomas, hidatódios e as glândulas. Aqui nós temos um resuminho, o que cada uma é responsável. E, além disso, nós temos também algumas situações, como é o caso, por exemplo, da presença de acúlios. Esses acúlios são eminências que partem da região do caule, pontiagudas, com o intuito de fazer a defesa dessa planta. Entretanto, não são partes com vasos condutores, então por isso são mais fáceis de ser retirados ou quebrados. Já quando você tem ali espinhos, né, que podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, aí nesse caso já tem vasos condutores e se torna muito mais resistente. Algo importante no epiderme que vai ajudar tanto no processo de fotossíntese, respiração, transpiração e tantas outras ações da planta são os estômatos. Então, estruturas fundamentais para que tudo ocorra. Ele se encontra na região das folhas, mais precisamente na região do dorso das folhas. Outros anexos que nós temos da epiderme, né, como é o caso dos hidatódios, por exemplo, ok? Então, todos aqui são fáceis aí de serem entendidos. Aqui nós temos outras estruturas anexas que também vão ajudar aí nessa formação do organismo da planta. E o processo de periderme, que também é um tecido vivo, que ele é muito típico, né, naquelas plantas cujo crescimento tem de forma secundária, e essa periderme, ela conta em 3 camadas: o felogênio, o feloderme e o suber, né? Além disso, nós temos outras estruturas da periderme que são anexas, como é o caso, por exemplo, das lenticelas e do ritidoma, que tem a definição aqui para vocês. Essa imagem é uma imagem super importante, onde você tem aqui, né, a presença das estruturas desde o cerne até a região do suber, que é a região mais periférica, tá? O cerne é onde tem vários vasos condutores de xilema, e logo após eu vou ter o quê? Várias outras estruturas formando aí o caule de plantas superiores. Aqui mostra também um exemplo de crescimento secundário super importante. E quando a gente fala de parênquima, que também é um tecido vivo, ele serve tanto para preenchimento como um tecido de reserva e também um tecido que irá realizar o processo de fotossíntese. Esse parênquima de preenchimento é ele que vai compor determinados espaços na planta, principalmente na região do córtex e da medula do caule desta planta. Também nós temos o parênquima clorofiliano, que esse parênquima, quando a gente faz um corte na região da folha, nós conseguimos ver que é ele que preenche boa parte dessa folha. E para isso nós temos o parênquima palissádico e o lacunoso. Quando ele é um parênquima de reserva, ele vai conter substâncias e, dependendo das substâncias que ele abriga, vai receber nomes diferentes, como, por exemplo, parênquima de reserva amilífero, que é aquele que vai reservar amílio, que é muito comum nas batatas de forma geral.
Um outro tecido que nós temos seria o colênquima, que também é um tecido vivo, proveniente lá do meristema fundamental, e é ele que dá resistência e flexibilidade a determinados órgãos da planta. Então, ou seja, a parede, né, tem um reforço a mais de celulose em alguns ângulos, fazendo com que ela tenha resistência, ou seja, difícil de ser quebrada, porém ela tem bastante flexibilidade. E o outro tecido, que também é de origem do meristema fundamental, que ajuda na sustentação e na proteção dessas plantas, seria o esclerênquima. Esse esclerênquima, as células, né, da parede celular, que possuem a parede celular, contém bastante celulose, ela é bem espessa e, além de ter celulose, também ela é impregnada por lignina. Isso daí impede a impermeabilização e dá rigidez ao tecido. Então, ou seja, isso faz com que a célula, essa presença de lignina faz com que a célula não consiga sobreviver. Então, por isso que nós chamamos de um tecido morto. E quando a gente vai ver esclerênquima? Em situações como plantas onde a gente obtém o linho, a piaçaba, a ráfia, a juta, o sisal, são todas elas fibras de esclerênquima, ou seja, fibras de plantas de tecido morto, mas que são muito resistentes e auxiliam muito, principalmente para fazer trabalhos manuais, roupas, etc. As fibras, de forma geral, elas têm células mais alongadas, mas elas se apresentam muito em feixes ou cordões. Então, hoje nós temos aí o cânhamo e o linho como fibras que possuem alto valor econômico. Então, aqui são as plantas do cânhamo e do linho, e embaixo as fibras propriamente ditas. Lembrando a respeito do phloema e xilema, são basicamente tecidos de condução de seiva, então super importante para a planta. Aqui a gente tem as definições do xilema, as definições do phloema, o xilema secundário, quando ele se apresenta, e aqui novamente aquele desenho onde vai o que? Marcar os anéis, né, quando você corta aí esse tronco. Aqui mostrando a passagem de substâncias e como que essas substâncias geralmente elas se apresentam e como os vasos condutores eles ficam distribuídos tanto no caule quanto nas folhas. Então isso é um ponto muito importante, ok? E aqui como que ocorre essa transferência de seiva bruta e seiva elaborada no corpo aí da planta, não só na região da folha, mas também em todo o corpo da planta. E aqui um corte de um caule transversal, onde a gente consegue identificar esses círculos maiores, que são os xilemas, esses círculos mais rosas, e a parte ali do floema com vasos condutores um pouquinho maior, só que em maior quantidade, ok? Espero que tenha ajudado aí a relembrar um pouquinho a aula e tirar algumas dúvidas com vocês. E não esqueçam de fazer todas as atividades, tanto que eu estou postando, quanto as atividades do portal e o desafio Nota Máxima. E em breve nós vamos nos ver. Tudo de bom, tchau, tchau. Bons estudos.